Olá, boa tarde, 1h10, chegamos atrasadinho, mas chegamos, né? Estamos aí com você, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por tudo que você dispensa para nós. E a pesquisa interativa já vou colocar para você. Quem ganha hoje? O Inter, o América ou dá empate? Tá? Então vá lá, dê o seu nome, participe em nome da nossa Tintas Killing, a tinta gaúcha, e para calcário e argamassa confie na FIDA. Quero lembrar que fisioterapia tem nota máxima, segundo a avaliação do MEC, na Facate, que convida para o seminário sobre desenvolvimento, desigualdades regionais e planejamento federativo no Rio Grande do Sul, de 4 a 20 de julho, na Assembleia Legislativa. Cicobi, somos feitos de valores. Que valores leva o Inter para o campo hoje, para o gramado, Maurício Saraiva? Os valores, Pedro, de quem acaba de conseguir uma vitória épica, extraordinária contra o Colo-Colo na Sul-Americana, fazendo o Inter passar adiante numa mobilização nunca antes vista e sem ter um resultado casado ao desempenho como aconteceu desta vez, porque o Inter ganhou em pontos corridos do Flamengo de 3-1, teve outras boas vitórias contra Curitiba, mas não eram jogos eliminatórios. Este foi eliminatório, este fez o Internacional ir adiante numa competição. E isto pode estar dando ao Inter um outro nível, outro status de time, como confiança, como encaixe, liga, como a gente queira chamar. Hoje não é o time titular, mas ainda não sendo o time titular, eu acredito que o Inter pode ganhar do América, desde que encare o América como se fosse o Palmeiras. Com o mesmo nível de concentração, o mesmo nível de entrega, porque faz uma semana, de uma terça para uma segunda-feira, dá para repetir aquela entrega, mesmo sem o mesmo contexto. E se encarar o América Mineiro como o Palmeiras, o Inter pode ganhar do América, não vire 2 e acabe em 4, tá, Pedro? Porque aquilo é uma condição muito diferente, muito excepcional. Mas que o Inter pode ganhar e se manter dentro do G4 de uma forma consistente e segura, pode sim. Tem problemas, mas tem soluções também, não é, Diogo? Boa tarde para todo mundo, claro, tem problemas, mas tem soluções. Esse jogo ele é diferente do jogo que vai ser colocado lá no meio da decisão contra o Melgar. Aí sim, aí eu acho que tem que poupar todo mundo. O Inter chegou num patamar de Sul-Americana que tem que fazer uma escolha de Sofia. Vai arriscar um pouco, daqui a pouco, alguns jogos no Campeonato Brasileiro, estou falando dos jogos lá perto, né? Aí sim, claro, vai ter partida que 3, 4 dias antes vai ter que jogar com o time completamente reserva. Escolha de Sofia, o Inter tem que fazer assumir um risco para tentar sair da fila de títulos, é isso, e é muito mais perto de fazer na Sul-Americana. E mesmo que não chegue na final e não ganhe, Potter, perdeu, no jogo decisivo falhou, ainda assim esses episódios de mata-mata, do pai e com o filho lá no jogo com o Colo-Colo e ter uma remontada, isso aí são coisas que ficam. O Inter precisa desse tipo de episódio, ele estava muito fora disso, de jogo de mata-mata, de chegar perto de algum título. Ele precisa disso, faz parte da construção de clube e formação. Então, este jogo eu acho que não está ainda nessa levada. Não vai jogar só quem de fato não pode. Quem está a um risco de se lesionar. O Inter não vai ter o Estevão. Eu gostaria muito de ver o Estevão desde o começo, mas ele está com Covid. Seria um jogador muito importante para o Inter ganhar lá na frente. Agora, o time que vai entrar em campo, que tem Tyson, que tem Moisés, na ausência do René, que eu acho que deve ser titular ainda, o Inter tem muitos jogadores para ganhar o jogo, né? O David é uma chance do David, enfim, né, renascer, porque ele está fora de contexto do Inter. O Inter pode ganhar o jogo, sim, deve, inclusive. Potter, como é que é? Boa tarde, boa semana, Pedro, a todos. É um jogo que se esconde, né? Que esconde a dificuldade que ele tem, né? Primeiro pelos problemas do Inter. O Inter vai com várias reservas para campo, né? Segundo, que não tem como manter. Né? Mas vai, né, Pedro? Mas o principal problema até não são os reservas, Pedro. É o poder de concentração. Mais de meio time. E o poder de concentração é óbvio que não é o mesmo que teve contra o time chileno. É óbvio. Aliás, os times campeões dessa competição de pontos corridos são aqueles que conseguiram botar o poder de concentração num jogo como esse. Né? É quase impossível tu manter o mesmo. O mínimo de concentração hoje pode trazer felicidade pro Inter. Então o Inter vai conseguir isso. E aí, Pedro, por incrível que pareça, eu acho que é interessante ter reservas no campo hoje. Pelo motivo de que os reservas vão dar mais, né? Vão dar mais, eles estão disputando alguma vaga, podem pintar dali alguma coisa interessante. Vou dar um exemplo, o Moisés. O Moisés cresceu o futebol dele quando ele foi para reserva. Ele tem tirando aquela partida contra o Cuiabá, que ele faz aquela falta, né, com uma dificuldade de cognição, de leitura do time, da jogada, desculpa. Nas outras partidas o Moisés vai bem. Ele cresce, ele vai bem em Goiás.
Ele vai bem contra o Colo-Colo. Ele jogou uma outra partida agora bem, que ele fez um gol contra o Ceará com o time quase todo reserva. Então é interessante isso. Pelo menos os reservas hoje vão entregar tudo. Porque eles querem, imagino eu, um lugar no time titular. Então talvez para essa David partida específica... fazer gol, né? O David é um cara que está numa fase há um bom tempo, né? Então daí uma partida para ele provar que pode ser titular. No lugar do alemão, né? Que não joga por lesão, joga por dificuldade de gripe. Então talvez essa seja a única vantagem de ter mais de meio time reserva hoje. Porque é uma partida bem difícil de ter um poder de concentração. Tomara que os reservas tenham e deem alguma coisa pro Inter. A noite é tão interessante que o Bagé vai torcer pro Mancini. Já viu uma coisa dessa? Não, mas ele não apostou assim hoje. De manhã ele apostou diferente. Pelo contrário, justamente pelo Mancini, hoje é jogo jogado pro Internacional. Hoje é aquele jogo que o Potter não precisa se preocupar, pode dormir mais cedo. Hoje é tranquilidade. Que cinismo, né? Não, esses dois, eu já disse, esses dois eles têm que ser personagens de campanha de vacinação do governo do estado para Covid. Ele e o Potter, os dois eles estão sempre se vacinando. É que eu tô num outro clima, eu tô muito mais tranquilo, né? Depois quando a gente for falar do Grêmio aí, eu tô tranquilo, eu tô há 5 rodadas já no G4. Invencibilidade. Meu retrovisor já, o quinto colocado já tá mais de uma rodada à distância. Paz e amor, Bagé, paz e amor, né, Pedro? Abriu uma campanha estátua para Jeromel. O Roger atendeu os pedidos da gente, colocou o Pedro Lucas no segundo tempo num jogo que era fácil. O presidente Romildo. O presidente Romildo, pelo que eu entendi, ele ainda vai renovar com o Kahneman. Aliás, só estão 4 jogos, né, para ativar a cláusula de renovação automática do Jeromel. Esse jogo do Inter hoje, Pedro, ele vai... eu acho que é difícil a desconexão, embora toda aquela apoteose de terça-feira passada e todo aquele simbolismo da virada contra o Colo-Colo, né? Isso levou lá em cima a adrenalina e é difícil manter aquilo, mas o trabalho do Mano tem sido de, a partir de agora, e é uma nova realidade do Inter, de botar na cabeça dos jogadores que, embora a Sul-Americana esteja bem mais próxima, são 2 jogos agora das quartas, mais 2 da semi e mais 1 da final, são 5 jogos. De colocar na cabeça dos caras que não tem nada garantido lá, que embora seja mais curto o caminho, que é preciso também se garantir aqui no Campeonato Brasileiro. E uma vitória faz o Inter ficar a 2 pontos do Palmeiras, do líder, né? Colar no Corinthians, que é o vice-líder, ou seja, o Inter entra no bolo novamente. E eu concordo com o Potter, o fato de estar com desfalques, daqui a pouco tu pode colocar jogadores que estão vendo que está se avizinhando um grande momento, de grandes jogos, de Beira-Rio lotado, e não querer ficar de fora. Agora começa aquela briga que o Alessandro Barcelos queria lá atrás quando montou o grupo, de os caras brigando para estar no time e gente de fora com beicinho. Tu pega, por exemplo, o Heitor, né, Léo? O Heitor não é nenhuma definição de ser titular, porque eu acho que, enfim, a média do Heitor e de outros laterais que jogaram ali na posição mostram que ele, nesse momento, não tem condições de ser titular. Mas daqui a pouco ele está definido a vida dele no Inter. Faz um bom jogo, muda o contexto, sabe? O Inter conseguiu entrar num momento em que jogar com o time misto, com o time assim, com o vestiário na mão, como diz o Guerrinha, às vezes não é tão ruim assim, porque não adianta colocar um jogador a meia boca num jogo desses, porque ele não vai te entregar a corda esticada que o Inter precisa. Por falar em Guerrinha, eu queria falar com ele. Guerrinha, isso acontece para todos os clubes. O cara com distensão, tem o cara que está cansado, não, tem nem o cara para com todos. Covid, com gripe. Nem todos, o Ibis não tem esse calendário. O Ibis não tem, é verdade. É ruim, é ruim sim. Faz o seguinte, escolhe uma só para jogar, entendeu? Para arrumar o dinheiro, abre mão da televisão, abre tudo, escolhe uma só, termina o ano, entendeu? Sem suar, sem nada, inteiro, pronto para a festa de final de ano. Não precisa jogar todas, é só faz lá um documento, diz, eu não quero participar, eu quero participar de uma só. Os caras querem jogar tudo, rapaz, é o que rende dinheiro. Isso é... Agora, são 2 competições diferentes. O Internacional é favorito contra o América? Claro que é favorito contra o América, mesmo com os desfalques, mesmo com o time que vai entrar em campo. Mas não é a barbada que parece. O Internacional ainda não tem, a gente está colocando em dúvida, será que o David vai fazer gol? Como é que vai ser o Heitor? Quem é que vai jogar no meio do campo? Quem é que vai criar? Então, falta grupo. O Campeonato Brasileiro, o Internacional, hoje tem a chance de já assumir o 3º lugar. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o Internacional, daqui a pouco, a gente estava falando isso no Esporte ao Meio-Dia, vai começar a poupar em alguns jogos do Brasileiro. Por quê? Porque a prioridade é a Sul-Americana. Ela é tão prioridade que hoje o torcedor que fez a diferença contra o Colo-Colo, ele já vai aparecer em número muito menor.
Ele sabe disso. Mas a minha chance de ganhar alguma coisa não é o brasileiro. A minha chance é a sul-americana. Então por que eu vou hoje lá? Não, hoje eu vou ver de casa, hoje eu vou ouvir na gaúcha, entendeu? É isso aí. Então, mas o Inter precisa ganhar do América sim, tem capacidade para ganhar do América. E eu acho que o jogo serve para o Mano firmar algumas convicções de quem ele pode contar na hora da pomada. Porque não dá para contar com o ovo dentro da galinha, né? Até o jogo do Melgar. Até o jogo com o Melgar, será que vão estar todos inteiros? Não vai ter ninguém do departamento médico? O que vai acontecer até lá? Então, o jogo serve também para isso. Para o Mano, daqui a pouco, botar na cabeça, dizer, eu posso contar com esse aqui é a primeira opção, esse é a segunda. Para isso, eu acho que é importante. Esse jogo se presta, talvez seja o melhor momento no Campeonato Brasileiro, o jogo se presta para o Inter estabelecer normalidade na sua atuação. Não é possível que o Internacional leve todo 2022 se mobilizando em episódios, como aconteceu no Brasileiro do ano passado, em que se mobiliza num Grenal para derrubar o Grêmio para a Série B e abandona o campeonato depois. Ou seja, ele funciona como contra o Colo-Colo quando colocado em extrema dificuldade e aí reage de uma forma extraordinária. Não, mas aí você não vai botar a mão em faixa, em título, em taça. Você não vai ter vaga de Libertadores se toda vez tiver que ser épico. Hoje o Inter tem contra o América Mineiro a chance de ganhar normalmente, jogando com intensidade máxima, concentração máxima, organização máxima, porque isto é o normal de um time que quer ser campeão ou quer uma vaga direta. Do contrário, Pedro, parece que você precisa sempre de um episódio que o force, que o desafie, que você entre lá humilhado, desafiado. Não, a normalidade em ponto corrido a cada rodada você tem que jogar pleno. Não é uma mobilização de cinema e no jogo seguinte, meia bomba. É a pior pontuação de um líder em toda a história de pontos corridos do Palmeiras hoje. Nesta rodada é a pior pontuação de um líder do campeonato. Ninguém quer o campeonato. Tu imagina os que estão atrás. Hein? Se o líder tem a pior pontuação, tu imagina que estão jogando os outros. Bom, eu vi o Flamengo ontem. O Flamengo sem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro é um bom time. Ponto, acabou. Bom time. Só. Especialmente o Arrascaeta, né, Guilherme? Não é mais do que isso. E o Corinthians suou bastante para fazer aquele 1x0 gol do Rodinei. O Corinthians se transforma dentro de casa. Dentro de casa ele tem um aditivo, né? O Atlético Mineiro está alternando. Não está conseguindo ter regularidade. Ele vai lá, empata uma, daqui a pouco ele ganha outra, daqui a pouco ele empata de novo. E o Palmeiras, claro que o Palmeiras quer ganhar tudo. Mas se tu chegar lá no Allianz Parque e perguntar para eles o que vocês querem, a prioridade, aquela que está no topo da lista, a Libertadores. O Palmeiras quer ser campeão mundial. Então, sabe, e está jogando muito. O Palmeiras, apesar do grupo, tem utilizado muito seus titulares. Na Libertadores, eu acho que daqui a pouco eles vão ter que priorizar mesmo. E isso pode abrir uma brecha para quem vem de trás. Por quê? Porque tem aí confrontos agora, eu não estou de cabeça assim. O Palmeiras joga com o Atlético Mineiro, é isso, né? Sim. Pela Libertadores. Um cai fora. Isso. O que cair fora já vai se dedicar ao brasileiro. E o Corinthians e o Flamengo. Um vai se dedicar ao brasileiro. Perfeito. Então mas ainda tem agora. A Libertadores, Guerrinha. Eu estou falando da Libertadores. Tem Copa do Brasil agora quarta-feira. E também tem isso, Pedro. Não, eles estão... Também tem isso. O que cair vai fora, voltar, mas muitos vão continuar. Ele vai se atirar na piscina sem água. Diz, olha aqui, agora não tem outra solução, vamos para cá. Mas é que pelo calendário, Diogo, pelo calendário desse ano, que ele tem um mês a menos, né? O Campeonato Brasileiro vai terminar um mês antes por causa da Copa do Mundo. Então, ele começa no mesmo período e vai terminar um mês antes. E a gente sabia lá desde o início que a gente teria para quem chegar em todas as finais de campeonato, ele vai ter uma quarta-feira livre apenas até o final da temporada. Então, esse é o momento em que as coisas começam a se acotovelar. Por quê? Por exemplo, o Palmeiras na Libertadores, embora tenha feito uma baita campanha, o Palmeiras usou muito time alternativo, time mesclado. Agora não tem mais como, agora é mata-mata. O mesmo na Copa do Brasil. Lá atrás, daqui a pouco tu pegando um adversário mais tranquilo, tu encaminha no primeiro jogo, no segundo tu economiza. Olha agora, a vantagem do Inter, quarta-feira eles têm clássicos, todos eles. E o Inter tá fazendo o quê? Treinando. Mas o Inter queria estar lá, né? Claro. É como diz o Guerrinha, o bom é tá lá.
Pedro, eu vou dizer um troço que eu acho que pode parecer assim, o maior absurdo do mundo, mas se eu conseguir até o fim, tu vai ver que não é tão absurdo. Tá, Pedro? Olha só. Garantiu um tempo para poder garantiu isso. Aprendi contigo, Guilherme. Aprendi contigo, Maurício. Craque. Assim, ó, o Campeonato Brasileiro, Pedro, ele tem que ser um preparatório para a Sul-Americana, no caso do Inter. Então, assim, o Inter tem que ganhar os jogos e jogar bem, não tanto para ficar perto ali do G e para ser campeão brasileiro, porque eu acho que o Inter não tem como ser campeão brasileiro, mas para chegar lá nos jogos de Sul-Americana bem. Entende? Com mais jogadores que possam decidir, como disse o Guerrinha. Isso que o Guerrinha disse é muito verdade, eu até escrevi isso hoje. Esses jogos podem daqui a pouco... O Estevão, como eu repeti, está com Covid, obviamente, mas daqui a pouco é um jogador que, se ele vai bem em jogos assim, é um cara que tu ganha lá na frente, para um momento decisivo, porque daqui a pouco não joga fulano, não joga Beltrano. Então, assim, o Inter tem que olhar o Campeonato Brasileiro como preparatório para a Sul-Americana, Pedro, por incrível que pareça. Tem que pensar assim. Diogo, sabe o que eu acho um risco nisso? Pô, tem um monte de risco, mas... Não, eu acho um risco nisso de daqui a pouco tu pontuar aquele como o grande jogo, e a gente sabe como é que funciona a cabeça do atleta. Os caras, eles estão no limite. Eles vêm lá em cima, né? Batendo lá em cima. Aí tu começa a tratar como um preparatório, vai dar aquela relaxada. E aí quando chegar o jogo eliminatório, que tu não pode ter falha, mesmo contra o Melgar, que é um adversário do qual a gente conhece pouco, mas ele vem tendo resultados, né? Ele vem conseguindo avançar. Tu tem que remobilizar as vésperas de um jogo. O grande desafio do Mano é manter essa régua alta e batendo lá em cima no brasileiro, mesmo que o Inter saiba que o título mais próximo é da Sul-Americana. E o Mano deixou claro que a Sul-Americana é o objetivo, mas o Brasileirão ele tem que servir para que tu mantenha a régua alta. Mas é porque tu baixar... mas não preparatório, porque o preparatório... Manter a régua alta no Brasileirão, para chegar na Sul-Americana bem. Tu causa um relaxamento, entendeu? Tu começa a desidratar o multidão. Mas é que não tem... O jogador, ele tá com esses 5 jogos pro título na cabeça. Eu acho até que o torcedor do Inter tá com isso na cabeça. Tem uma questão matemática para qualquer time do mundo, assim, que acontece, que é o seguinte: a competição de pontos corridos, uma noite desgraçada não te tira o título. Na competição de mata-mata, ela te tira o título, porque ela, na hora que entra no mata-mata, acabou. São 2 chances no máximo, afinal é uma só. Então, no beleza. objetivo, então, você tem razão, Potter, mas deixa eu te atalhar, porque você outro dia fez um raciocínio que eu concordei plenamente, que o Internacional perde o Campeonato Brasileiro não é com o Flamengo no Maracanã. O Inter perde o Campeonato Brasileiro com o Sport no Beira-Rio. E é a tal da noite ruim que você acaba de citar, mas ela é subjetiva, porque o Inter tinha como se recuperar em outros jogos. Eu entendi o raciocínio, mas se você trouxer para o subjetivo, uma noite ruim como o Inter e Sport pode lhe tirar o título. A diferença no eliminatório é que aí não tem subjetivo. Você está fora porque está fora, né? É que o meu pensamento, Maurício, em cima disso aí, é que todo time do mundo vai priorizar a Copa. Todo ele. Porque é menos jogo. É simples, é menos jogo. Não tem 38 jogos numa Copa. A grande prova disso, quando é que foi o último título que os gaúchos conseguiram no ponto corrido? Evidente que eles não... O mata-mata é a chance maior. Claro que é. O Internacional não ganha um título brasileiro de pontos corridos desde quando? Não, e é a chance maior. E é a chance maior, né? Guerra, para qualquer time. Claro que a dificuldade é imensa, porque vai ter que passar por gente muito grande no caminho das competições mais fortes. Mas, enfim, a prioridade no mundo é isso. Porque tu pode perder uma partida no pontos corridos e ganhar campeonato. O problema, a minha questão sempre foi como que trata as partidas de preservação. Geralmente no Rio Grande do Sul, trata com todo mundo reserva. Aí eu acho errado. Hoje o Inter não vai tratar como uma competição, até porque está muito longe, em agosto, a próxima partida contra o Melgar, né? Mas hoje o Inter vai levar o que dá para levar de melhor. Quem é que está hoje afastado do Inter que poderia jogar? Nenhum jogador. Todo mundo que está apto hoje vai jogar. Vai jogar, não tem ninguém preservado hoje. Porque está distante do jogo episódico lá de mata. E a gente está colocando em dúvida o que pode produzir, né? Será que vai ser a noite do David? Será que vai ser a noite do Heitor? Aliás, esse é um problema também do Mano Menezes. Tem tudo isso. O Mano é um homem de Copas, não é um homem de pontos corridos. Esse título falta no rol dele. Que está motivado, que vai sair da concentração super motivado, não tenha dúvida que vai. Alguns jogadores que vão entrar em campo vão entrar na voltagem máxima, porque sabe que daqui a pouco não vão ter outra oportunidade ou vai demorar para aparecer. Agora, tem entrosamento. Se eles são reservas, a qualidade deles é inferior aos titulares. E aí a gente está dizendo, mas o Inter tem que jogar sempre no limite. No limite joga, o problema é a qualidade.
Mas vai chegar um momento, Guerra, de todos, né? Chegou pro Inter, e o Inter tem só duas. Nem todos. O Palmeiras não tem esse problema. Não, O Flamengo está começando a botar jogadores de fora, vai reforçar. Nem todos. Não, Por eu isso digo- que o Campeonato Brasileiro ele passa a ser o cafezinho depois do jantar. Tu jantou bem, tu comeu sobremesa, aí tu pergunta pro garçom, tem café? Tem. Então traz. Se vier, Mas tá bom. Se não vier, também tá bom. Essa é uma distorção cultural nossa, né? Tirando os top 6 lá da Europa, que jogam a Champions League para ganhar, né? Os outros clubes entram na Champions League pela cota, sabem que vão chegar no máximo oitavas ali, se tiver iluminado numas quartas. Mas eles apostam muito alto nos seus campeonatos nacionais. E aqui no Brasil, por uma distorção cultural nossa, talvez até por uma distorção financeira, os clubes acabam optando pelas Copas por motivos financeiros e também por motivos de calendário. Tu olha o Brasileirão, 16 para 38, faltam 22 rodadas. Tu olha as Copas, faltam 6, Mas, 7. Léo, será que tem esse planejamento, Léo? Não, aí, Bagé, o que eu acho é o seguinte, chega um momento que tu tem, chega um momento que obrigatoriamente, com jogo quarta e domingo, com viagem, com desgaste, naturalmente tu vai ter que, não é nem preservar, tu vai ter que tirar alguns jogadores para que eles completem a recuperação entre um jogo e outro, Bagé. Mas é que eu vejo assim, obviamente que tem um planejamento, a gente já ouviu isso várias vezes, no momento bom ali do Grêmio também Depende se do dizia resultado isso. do planejamento. Aí é que tá, porque ele vai acontecendo. Vamos voltar, eu gosto muito de contexto, eu acho que em debate esportivo, então, ele é fantástico. Há bem pouco tempo atrás, aí, quando o Inter tomou o susto lá, todo mundo debatia aqui, quase todo mundo, se fosse apostar, apostava que o Inter estava fora. Aí o Inter faz um jogo épico, claro, graças aos jogadores, o esquema do Mano, a torcida que pegou junto, fez ruas de fogo e tal. Mas a gente sabe que isso tu não consegue fazer a cada rodada. Tu pode ter a mesma quantidade de torcedores. Só se tiver na liderança. Mas uma coisa exatamente. bem complicada. O Inter, eu não tô falando, claro, o debate é o Inter, por isso que eu tô dizendo, não tô comparando o Inter, quem tá melhor, quem tá pior. O Inter não tem essa estabilidade ainda desse planejamento todo. O Mano vai dar uma olhada, se a sopa estiver mais quente no jogo que seja da Sul-Americana, a Sul-Americana é uma competição, por exemplo, o Inter começou o ano querendo o quê? Querendo jogar a Libertadores. A Sul-Americana, querendo ou não, ela acaba sendo quase que um consolo para os clubes brasileiros, né? Porque ou tu não consegue classificar direto para a Libertadores, ou tu cai da Libertadores e vai para a Sul-Americana. Aí ela se apresenta como um caminho, em tese, mais curto, né? Porque não se sabe, o Inter quase ficou pelo caminho contra o próprio 5 jogos em mata-mata, a gente pode também pensar que é uma eternidade. Tu não mas tem depois... essa estabilidade. Não, perfeito, tem razão. Mas é que eu digo assim, ó, depois do que o Inter fez com o Colo-Colo, depois de conseguir virar um jogo que parecia tudo perdido... motiva. Motiva, e tu tem um outro questão de elemento para, motivação. olha, daqui a pouco se tu não conseguir ir bem no primeiro jogo, ou pelo menos trabalhar, o que acontece no primeiro jogo? Estou motivado por Não, mas outra razão. eu acho não que pode no primeiro jogo chegar morno, como... Eu acho que serve o exemplo, exatamente. O que a gente questionou aqui, que no primeiro jogo o Inter não tinha tido a mesma vontade, deveria ter. Esse é um erro que não dá para cometer de novo depois Aí de passar sim. pelo que passou. Você não pode chegar no primeiro jogo, eventualmente perder, abrir o microfone e dizer, entramos desconcentrados. Como assim, não aprendeu nada? Esse erro acho que o Inter não comete. Maurício, pode cometer eu tô outro, mas não motivado. esse. Maurício, Tá, eu tô Pedro? Pelo quê? motivado. Pelo quê? Não, vou te falar agora, tu vai entender. Vamos Dá lá. uma passadinha lá na IESA Renault. Ave tá? Maria. Que tem o Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia e 3 revisões inclusas. Que barbado. Só falta dar o carro de graça, né? Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. E se a gasolina tá cara, bom, agora baixou, graças a Deus, né? Mas ainda tá cara. Vai de Kwid com a IESA. E o Maurício Agora, vai com camisa, inclusive, aí nessa... depois de pegar o carro, chego em casa, estaciono e aí vou pro vinho Aurora Reserva. Ele já ganhou diversos prêmios. Sabe por quê? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência Esse é campeão. do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva feito para você. Tem ali na Vinhos do Mundo, ali que eu compro. Vou lá. Eu vou lá e preço peço bom. desconto e digo, mas por que você quer desconto? Eu digo, porque eu fui citado na coluna do Diogo Olivier no final de semana. Você não sabe com quem que tá lidando, rapaz. Ah, mas depois Os caras vão daquele... te cobrar mais. Depois daquele story no Instagram lá hoje de peito nu... Não, sabe vai receber em casa cestas. Pedrinho, sabe quando eu cheguei aqui no estúdio, o Bagé tava vendo esse nude eu do vi Maurício, que é um também. nude, Eu fiquei né? repetindo, é um nude. viu, né? Que eu repetia. Eu confesso que eu tive um Eu constrangidamente eu ouvi de novo. Pedrão, Maurício, eu faço tudo isso que tu faz, Pedrão, ainda boto a meia pra dormir. Pra afirmar, né? Eu tive um frisson com o Maurício, que foi uma coisa impressionante. Uma Tu honra falou pra na mim, meia, Pedrinho. né?
A meia que os jogadores usam por baixo do meião para dar mais performance. Conheça melhor em fiberoficial.com.br nas principais lojas do esporte. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Esse é o Sala de Redação. Depois alguém me responde por que o Paulo Germano está com a cara dele ali estampada, se ele não tem nada a ver com o Sala de Redação. Ele está querendo que tu chame ele, é isso? Não aguenta ver o chamar microfone. só depois, tá bom, voltamos. 30 minutos, o Sala de Redação está de volta. É a Cooperativa Santa Clara e a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos. Na pesquisa Marcas de Quem Decide, há 110 anos, fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club. O lançamento da Cirela Goldstein, que você precisa conhecer e que tem uma vista inacreditável. Você pode optar em apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado. Rua Azevedo Sodré, esquina com a Avenida Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Pajezão, o Grêmio livrou 4 pontos e sexta-feira a gente não teve sala de redação, portanto é importante falar sobre isso. A gente teve sexta, né? Mas mais cedo, né? Antes do jogo. Mas dá para dizer que o Grêmio jogou futebol, é isso, né? Dá, Pedro. O comparativo, pelo menos na minha opinião, né? A opinião é legal porque cada um tem a sua. Mas na minha opinião, o comparativo do Grêmio, ele se dá com o próprio Grêmio. Quando o Grêmio tinha ali a dificuldade de entrar no G4 e a reclamação do torcedor, parte da imprensa, eu, por exemplo, me incluindo como torcedor e imprensa, era justamente da dificuldade que o Grêmio tinha de entrar no G4, que era só o que eu quero. Quero chegar lá em novembro, o Grêmio está entre os 4 classificados, de preferência não em quarto, né? Quem sabe em terceiro ali, para não correr tanto risco. E o Grêmio será o presente do Papai Noel. Né? Presente do Papai Noel azul esse ano, né? Então, essa era a dificuldade. O Grêmio começa daqui a pouco a ter uma série de jogos de invencibilidade. São 11 jogos agora. Mas eram muitos empates, o Grêmio não ganhava. E teve um determinado momento que o Grêmio tinha dificuldade, mesmo contra adversários mais fracos, o Grêmio também não ganhava. Então, quando o Grêmio joga com o Náutico, por exemplo, ganha com facilidade, tem mais volume de jogo, não tem apenas um jogador de destaque, né? O Jeromel jogou uma barbaridade, mas o próprio Biel jogou muita bola, o Ferreira entrou e entregou qualidade. O Nicolas, né? Que deu 2 lances de gol, né? Eu ia justamente para ele, Maurício, porque o primeiro lance, ele dá um passe pro Ferreira, e aí tem a genialidade do Ferreira que já recebe a bola girando em cima do zagueiro, mas depois, no segundo gol do Grêmio, lá estava o Nicolas de novo, para poder alçar a bola para o gol do Bruno Alves. Então, houve mais de um jogador com destaque. Outro ponto que a gente cobra tanto, eu bato tanto na tecla do Roger entregar oportunidade para os garotos, e de repente em jogos menos difíceis. Ontem ele botou na sexta-feira o Pedro Lucas no segundo tempo, o jogo estava menos difícil, põe o Pedro Lucas para dar uma cancha para o menino. Ele errou o primeiro passe que ele foi atravessar, mas espera aí, a primeira bola que ele pega, ele foi tentar algo diferente, daqui a pouco ele já acertou o passe seguinte. Então eu penso que tem vários pontos positivos. O Grêmio abre aí, num primeiro momento, 4 pontos em relação aos 2 adversários que estão mais próximos. Um dele é o Sport, que já ganhou na rodada com o Lisca. O Cruzeiro perdeu, jogando fora lá em Campinas contra o Guarani. Então acredito que o Grêmio vai agregar qualidade, só que o Grêmio consegue, enquanto não chegam ou não tem condição ainda documental de jogarem os contratados, os jogadores que voltaram, o Grêmio consegue se posicionar dentro do G4, e essa quantidade de jogos de invencibilidade está aumentando, mas com vitória e com o Grêmio produzindo bem. Para mim, Pedro, foi o melhor jogo do Grêmio até agora. Eu acho que a questão do Grêmio não são os contratados, mas é o Ferreira. Porque a gente firmou... Que é um reforço, né? Claro, isso que eu quero dizer, é o reforço. Porque a gente firmou aqui ideia. O Grêmio sobe, o Grêmio ia subir. O Grêmio sobe sem reforços, com menos facilidade. Com reforços, com mais facilidade. O Ferreira é o reforço do Grêmio, porque ele ficou muito tempo fora do contexto. Aquele golaço que ele fez... o time com totalmente, ele, né? Pedro, aquele golaço que ele fez ali, quantos cenários, quantos roteiros a gente viu na arena assim? Cria, propõe, chute longe do gol, né? Perde gol na cara do goleiro, chuta longe, daqui a pouco vai pro intervalo 0-0, e aí a torcida fica nervosa, aí o cara lá, uma bola vadia, gol do adversário, e fica um drama. Aí o cara resolveu com uma patada no ângulo. Ele é o cara diferente. A propósito de patada, eu quero lembrar o começo da atividade profissional do Pedro Rocha. Ele perdeu 180 gols aproximadamente. O mesmo ocorre nesse momento com o Elias. Um jogador forte, que tem velocidade, que tem decisão, que dá o corpo e que tem, assim, características de que venha a ser um grande atacante. Ele tá ali, Ele está errando gols incríveis. Eu acho que ele está nervoso, eu acho que ele está preocupado, eu acho que ele tem uma série de questões. Ansioso, ele ainda vai errar mais gols, mas eu continuo achando que dali se tirará um grande jogador. Concordo contigo. Pedro, Também em 2004 eu era setorista do Inter
E eu acompanhei muito a trajetória do Rafael Sobis, né? Eles subiram, Rafael Sobis, Rodrigo Paulista, Thiago Salete, Camozato. O Inter promoveu uma série de garotos. E aí o Fernando Carvalho batizou os guris tudo pelo sobrenome, que eles tinham tudo descendência europeia para colocar no mercado, enfim. E eu tava naquela pré-temporada, ele ter entrevistado o Sobis. E aí eu acompanhei muito a trajetória dele em 2004. Com o Lori ele não jogou. E aí o Lori sai, entra o Leandro Machado. O primeiro jogo do Sobis é Inter e Criciúma, ele faz o gol. E aí vem o Muricy. E o Muricy banca o Sobis. E o Sobis perde muitos gols. O Sobis perde gol e o Muricy bancando. E o Fernandão foi uma espécie de tutor dele. Em 2005, o Sobis foi o que virou. O Sobis, o grande jogador, foi a grande referência daquele Inter que bate na trave no Brasileirão. É que muitas vezes a paciência que se tem com o veterano não se tem com o menino. E sobre o Ferreira, na sexta-feira, no comentário do jogo, eu até fiz essa menção. O Ferreira, ele muda o jogo do Grêmio, claro que pela qualidade técnica dele, embora ela não esteja na exuberância total, porque ele tá voltando, ele tá sem ritmo, ele perde um gol na cara do goleiro por estar sem ritmo. Mas é que o Ferreira, com o Biel, que é um cara que vem evoluindo bastante, eles viram os armadores que o Grêmio não tem. E não teve no Campaz. O Campaz não encontrou o espaço dele no campo. Mas não será o Biel por dentro, Léo. Não, está sendo o Biel por dentro. Não será. Biel e como é que faz o Grêmio, Maurício? Os extremas do Grêmio, eles partem da ponta e vêm por dentro. O Biel já fazia isso, mas ele não tinha o espelho no Janderson, que é um jogador vertical, que é uma lança. É um jogador que pega a bola e parte para cima e ataca o espaço. Muitas vezes o Grêmio não tem esse espaço. E o Ferreira e o Biel, o Ferreira numa categoria acima, eles conseguem ter essa lucidez. Inclusive tem lance deles tabelando por dentro os dois. E eles livram um pouco o fardo do Diego Souza. Na transmissão sexta eu fiz uma menção, Maurício. O Diego Souza teve um arremate a gol. Que é uma chance perdida no rebote do Elias. Mas talvez eu não esteja discordando de você, ver se eu estou entendendo você direito. O que eu quero dizer é que não dá para cotar, não dá para contar com o Biel tendo como posição geográfica, ponto de partida dele, o meio. Ele é jogador de fazer diagonal. O ponto de partida dele é o lado, porque ele é um velocista que precisa de espaço. Se ele já estiver por dentro, como se fosse um Campaz ou um armador, se uma coisa não existe no meio, é espaço. E aí você acaba com o Biel. O Biel vai ter que sair do lado, senão pode esquecer. Ele parte do lado. A gente está mencionando, por exemplo, o êxito do Nicolas. E até o Rodrigo, que era um cara que estava mais contido, ele apareceu, mas nesse jogo, claro, o Náutico jogou meia linha, né? O Náutico veio sem 12 jogadores, tá lutando contra o rebaixamento, o técnico armou um 3-6-1, ou seja, ele veio aqui para buscar um empate. Mas contra adversários até piores do que o Náutico, o Grêmio tropeçava. Esse foi o grande lance do Grêmio. Eles partem para dentro, Maurício, e ali eles tabelam, eles cavam espaço, eles quebram a marcação do time adversário, que estava apostado às vezes em linha de 5. Mas vindo de outro lugar, Léo, é isso que eu discordo. Se é que eu estou discordando, vem de outro lugar, ele já não está por dentro, entendeu? Não, ele vem da ponta para dentro. Isso. E abre o flanco para o ala. E eles são uma espécie de armadores, já que o Grêmio não tem essa figura ainda. O Roger tá adaptando, né? No Campaz. O Campaz não achou o lugar dele. O cara ali por dentro, Léo, deve ser o Jonathan Robert, que tá voltando de treino e que pode fazer esse papel. Ele não é esse meia clássico, né? Mas ele é o cara que pode fazer ali por dentro, ali fazendo quase que um enganche ali, não sendo o carregador de bola. Mas acredito que ele possa ser esse cara por dentro. Só que o Roger até lá, ele precisa fazer rodar. O Grêmio, por exemplo, melhora muito... vai jogar onde quando ele chegar no... Você quer irritar as pessoas, Não, tô falando sério. Porque a melhora do Grêmio vira se meia dá, central, sei lá. na minha opinião, pela volta do Ferreira e automaticamente pela saída do Janderson. Porque o Biel, ele no time... Ele acerta muito porque, primeiro, que a aceleração dele é muito mais correta, na minha opinião, que o Janderson. E o Janderson, ele tem que entender que ele não sabe driblar. Só que ele tenta o drible o tempo inteiro. E ele erra geralmente, coisa o Alex, que o Biel faz. Janderson e Biel vão perder o lugar pro Guilherme, me parece. Ah, sim. A questão do Grêmio é por dentro mesmo. Pode ser o Jonathan Roberts, pode ser o Pedro Lucas, se ele tiver sequência. Eu só estou dizendo que... Guilherme. Maurício, eu acho que eu sou fã do Guilherme. O Roger gosta muito do Biel. Eu sou fã do Guilherme. Eu acho o Guilherme muito bom jogador. Até a gente teve esse debate aqui, o Guilherme é muito bom jogador. Eu acho ele útil. Mas eu gosto, é um jogador do qual eu gosto muito. Mas pelo que o Biel está produzindo... E pela evolução que vem tendo o Biel, eu não sei se o Guilherme vai ter espaço. Até porque o Guilherme vem de um outro cenário. Aí é outra coisa, ele pode demorar para se adaptar. Ele vai ter que se adaptar. O critério que eu faço assim, Léo, é o seguinte: se você me der o melhor Biel e o melhor Guilherme, o meu titular é o melhor Guilherme. Mas eu não sei quanto tempo leva
para aparecer o melhor Guilherme. Você E tem tem razão outro nisso. ponto, né? O próprio Guilherme disse na entrevista que ele vinha se destacando quando ele começa a jogar da esquerda para dentro. E ali já tem o Ferreira, ele não vai vai jogar. ter que dar outro jeito de se Vai ter que destacar. dar outro- Exato. Se tomara E aí, para o Grêmio... Diogo, Oi. Só para completar, eu acho que o Roger está preparando com o Campaz o lugar para o Tassiano. Por quê? Porque o Tassiano vai conseguir ser esse cara que equilibra. O que faz o Bitelo de uma outra forma, de outra característica pela esquerda. Peraí, mas o vai ter Tassiano 3 vai fazer pela volantes de direita. Tá, mas novo? quem- Peraí, mas Não, como meia não é, central, vai ser Tassiano. importante. Não, o Grêmio não joga. O Grêmio Como joga- seria a formatação, Léo, com o Tassiano? O Grêmio vai jogar com o Lucas Silva, Tá. tá? Desculpa. Lucas Leiva. Não, Vija Lucas Sante. Leiva. Lucas Leiva. Não. O Lucas Leiva joga nesse time onde Vai ele quiser. jogar de Você não- primeiro e o Vidia Sante vai disputar com o Bitelo e talvez Lucas nesse Leiva, momento coloque o Bitelo, Bitelo no Leiva, banco. Tassiano, Bitelo. Tá, o Bitelo vai ser tipo meia central Biel- no 4-2-3-1. Não vai ser meia central. É o tripé. Maurício, ele cara. tá enchendo o Tripé. time de volante, Não, Maurício. Mas eu não Então, entendi, mas 4-2-3-1. o Vidia Sante está sobrando, Léo, é isso? Tá sobrando. Qual é a melhor mas eu não posição- faria Qual é a isso. melhor posição do Vidia Sante? Não, eu Primeiro. entendo, ele foi muito bem de primeiro, mas o por que que hoje que o está Grêmio jogando o trouxe o Vidia Lucas Sante Leiva? e o Bitelo, Não, mas eu que defendo o Bitelo, Tassiano pode hoje... ser reserva. A minha hoje dúvida o Bitelo poderia ser reserva do Vidia Sante. E o Tassiano, sujeito a ser Tassiano agredido é banco. pelo Alex, o Tassiano pode jogar nessa área aí, se ele for testado nesse lugar. Ele pode começar no banco também. Mas o Tassiano vem para ser Mas titular, se Se ele ele vocês acham? ganhar, negócio- se sabe ele que esse ganhar, o negócio, Guerrinha, Mara, acho que ele vem pra ser titular. O Tassiano, ele tá voltando pro Grêmio porque ele tem vínculo com o Grêmio. É. O Guilherme foi uma negociação, o sabe Lucas que- foi uma negociação. O Tassiano, ele até poderá virar titular? Pode, tem problema nenhum dele virar titular. Se estiver jogando, eu vou saudar ele aqui. Mas ele não foi buscado pelo Grêmio. Não, concordo, mas ele é o das cara que pode coisas fazer Eu essa acho que ele começa expulsão, pelo né? banco. Eu acho também que tem dois jogadores que estão firmes no meio-campo, Vila Sante e o Lucas. Sabe que esse negócio, a tese é coisa importante para Buna. Tem que jogar o Biel. Quantos gols tem o Elias? É o vice-artilheiro, só Aí- menos que mas o tem que jogar Diego um que Souza. fez um só, né? Aí o Vila Sante, porque... Não, tem que jogar o que está melhor, o que produz mais. O Biel tem um gol como atacante. Um gol, sabe o que é isso? Atacante que vive de um gol. Nós berramos aqui com o David todo dia. Mas vale para um, não vale para outro? Não, vale para todos. Mas tu entende que a função do Biel e do Elias Não, a são função. totalmente diferentes. Não, Léo, Tu a função entende do atacante. Não, eu vou te dizer outra coisa para te entender. A função do eu atacante já é entendi. fazer gol. Calma, A função do atacante é fazer gol, Léo. A função do atacante é fazer gol e do goleiro é defender, Léo. Mas é que, Guerrinha, mudou o isso no atacante, futebol, Guerrinha, Léo. eu concordo, mas é que o Biel faz uma função de armação vindo do lado que casa com... Quem tem que com armar é o futebol. meio-campo, Léo. Não, mas Quem tem que fazer o gol é os Grêmio caras não da tem- frente. Mas, Guerrinha, Não, o Biel é o cara não, que Léo. joga do lado, ele joga tanto lá atrás como joga na frente e ele vem pra dentro pra abrir o lado pro corredor e ele tem feito a armação do time, assim como o Tá Ferreira... errado, Léo. O Grêmio, Tá os errado. extremos vêm pra Tá dentro. errado. O Grêmio tem o Biel para fazer gol. O Internacional contratou o David, não foi para armar, para fazer Mas gol. o gol do Grêmio, Guerrinha, o terminal do Grêmio, claro que todo mundo tem que fazer gol. O Bruno Alves tem 3 gols e é um cara que tem dado um acréscimo grande. Nesse ponto, tu tem total razão. Não é a Total melhor razão. coisa dele, O a gol melhor é coisa fundamental. dele é defender. Exato, mas no caso do Grêmio, o Grêmio jogava em função de um 9, tá? Que é o Diego Souza. Hoje já diminuiu essa dependência, porque esses caras vêm pra dentro e por dentro, tabelando, construindo, eles conseguem ser esse jogador. O Elias, Guerra, ele tem uma questão que ele é um jogador de... Por que o Roger usa no segundo tempo? Quando o adversário tá cansado e muitas vezes o adversário sai pra atacar o Grêmio ganha o espaço. Aí o Elias cresce na parada. Os números do Elias, tu tem razão também, são espetaculares, ele é o vice-goleador. Mas a questão de encaixar o Elias com o Biel, eles Mas são tem, de características mas diferentes. tem uma diferença aí, Léo, que Funções diferentes. eu considero que ela vai mudar, porque a gente está falando de um Biel no momento que o teu time não tem Lucas Leiva. O Lucas Leiva vai trazer um lastro para o Roger, claro, desde que o Lucas Leiva entregue em campo tudo que a gente está imaginando, né? Porque a gente não vem acompanhando o Lucas Leiva assiduamente. Mas o Lucas Leiva entregando com toda essa qualidade que a gente sabe que ele tem capacidade de executar, naturalmente, pelo menos a meu ver, aí se transforma numa outra situação que o Roger possa abrir mão do Biel. Eu não vejo o Biel sendo esse armador, isso eu discordo um pouco de ti, mas eu entendo que por vezes ele vai ali por dentro. Mas eu vejo ele com muito mais utilidade e característica de execução
é como um velocista, um cara de extrema. Eu vejo, por exemplo, o Ferreira muito mais atacante do que ele. E também é um extrema. Eu acho que a gente não Mas precisa... com o Lucas Leiva, eu acredito que tenha daí tranquilidade para que o Roger possa abrir mão da maneira que joga o Biel. Eu acho que a gente não precisa dar esse rótulo, assim, porque hoje, e não é nem hoje em dia, né? Já faz muito tempo que o atacante, o extrema, ele não fica lá parado na bandeirinha de escanteio. Ele faz movimentos para dentro, ele acompanha lateral, ele também entra na área para fazer linha de 5, passa o lateral, quer dizer, são movimentos que não fazem dele assim um armador clássico, digamos assim, né? Mas o time vai encontrando funções, então acho que assim, ele não vira o Biel não vai virar não é o armador do Grêmio. O Ferreira, se jogar, não vai ser o armador. São jogadores, são atacantes que jogam, tem que fazer gol. O limpador da tua casa eu já escolhi, multisuperfície. Esse é o 10 que eu quero. Cadê esse 10 no Grêmio, meu Deus? Cadê esse 10 que faz esse enganche? Não tem, Maurício, não tem. Simplifica a limpeza do seu dia a dia, tá? Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. E quando o leite fresquinho e nutritivo chega no Zafari e encontra suas receitas, aquelas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E a Frigelar, hein? Ela tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Sala de redação vai para o intervalo comercial e volta em seguida. Ainda tem muita discussão e muito bate-boca. Vamos lá, em seguida, tá? Depois das notícias. O Sala de Redação está de volta e eu tenho um aviso de utilidade pública da maior importância. O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas precisa de todos os tipos de sangue. Com a chegada do frio, o número de doadores diminuiu e os estoques ficam mais baixos. Quem puder pode agendar sua doação no site do hospital, www.hcpa.edu.br. Doar sangue é doar vida, né? Deixa eu mandar um abraço para um amigo meu, o Rui Lopes, lá de Santo Antônio da Patrulha, que hoje está fazendo aniversário. Eu vou te desejar, Rui, uma coisa que eu não desejo para todas as pessoas. Muitos anos de vida. Abração pro Rui, Guerra. Um abraço. Abração pro Rui. Deixa eu mandar Guerrinha, um abraço. Vou tirar aqui, férias, Pedro. Guerrinha. Vou para Bento tomar vinho e depois vou para Santa Cruz comer Tu aquelas não tira cucas férias, Pedro. maravilhosas. Tu não tira férias porque tu tem que fazer show, Pedro. É isso aí. Entendeu? Tu é um cara que não verdade. descansa, tu tem que... Guerrinha, é que pra Entendeu? ele a arte é como se fosse uma recreação. Pra Exatamente. ele não chega a ser trabalho, entendeu? Eu encontrei um amigo meu essa semana, me perguntou quando é que o Pedro descansa. Digo, é muito difícil, o Pedro narra, o Pedro comenta, o Pedro tem programa, o Pedro faz publicidade, o Pedro faz show. O Pedro, eu vou te dizer uma coisa pra ti, o Pedro trabalha que nem cachorro, rapaz. Não, mas eu vou te dizer porque eu vou à noite. Aí o cara diz pra mim assim, tá, mas vale a pena? É 400 por mês, mas ele merece mais. E o compromisso social, as pessoas querem ouvi-lo cantar, então E ele ainda tem um compromisso com a arte, entendeu? E ainda de namora. noite, eu quero saber, e de noite? De noite ele não dorme? Vocês Não. são Ele faz show de noite. Agora que ele comprou aquelas meias que dão firmeza, É. O Pedro é gangster. Na última música ele toma um pacote de Rivotril, já chega anestesiado. mas olha, Deixa eu só lembrar, Bagé, deixa eu te lembrar, Bagé, que eu vou a Bento invadir. Esportivo subiu, hein? A Europa. Então, por isso, vai ter festa lá em Bento. A Avenida também. Então vou tomar um vinho lá na Unida. Aurora, tá? Um Gran Reserva, Taná, gosto muito do Taná, certo? Que a Aurora produz vinhos maravilhosos. Taná. E depois vou descer a Santa Cruz, porque a avenida subiu e vou comer 4 cucas, uma de coco. Uva pra mim. Por mim, de uva. Boa. O que mais? Doce Dá- de me dá leite, ideia aí. doce de leite e Normal. banana. Banana. De banana, Banana. Olha aqui, Banana. vocês todos parabenizem o Esportivo e o Avenida que subiu para a Série A do Campeonato Parabéns. Gaúcho. Parabéns. Avenida. Parabéns. Eu sou um cumpridor de ordens do apresentador. Me São refresquem a dois memória, polos quem é que caiu ano passado, caiu esse ano? União Frederiquense. Os que subiram. E Não, o não, Bagé, não. Guarani de Bagé. Guarani. Guarani, Então isso. saíram duas viagens muito longas e entraram duas viagens bem próximas. Mas são duas praças também, assim como Bagé e Frederico Westphalen, duas praças importantes, né, Guerra? Santa Cruz, Tradicionais, uma praça claro, importante, claro, Pedra, claro, uma praça importante. Não, Mas, eu estou deixa pegar dizendo para quem disputa o campeonato, porque as pessoas, os jogadores dizem, pá, é muita estrada, né? E realmente, Bagé não é perto, né? Merece ter um jornalista time, que merece. pipoca.
E agora não, agora a Avenida aqui Santa Cruz é uma reflexo nas diárias também, né, Guerrinha? Quando é pra ir pra Fortaleza, Diogo. Quando é Fortaleza, Natal, Alagoas, aí Isso não é tudo longe, querem aí ir. é pertinho. Aí não tem diário, não tem problema de diário. Falando nisso, como é que tá a Diogo, lista do Mineiro, hein, doutor Magé? Eu recebi, vocês acham, eu não sei se vocês estão levando a sério isso que eu tô dizendo, ou se vocês estão Claro. levando em tom de brincadeira, mas eu tô pelo levando menos, a sério. de minha parte, tô falando sério. Eu também tô levando a sério. Essa lista, ela tá para fechar entre 12 e 15 nomes. Na melhor, tá Sim. faltando uns detalhezinhos aí, sabe como é que é, né, 12 e Pedro? 15, E aí, se entrar mais um Pix, 15. Para não ficar, Se não entrar o para não, Pix, pra não 12. ficar, para não ficar só com piada interna, o Mineiro, o nosso querido chefe Thiago Cirqueira, que toca o projeto Que é de Minas, esportes da RBS, Mineiro, né, atleticano. A quem desejamos E a muita lista- saúde. Não, a mas lista fala de brincadeira. é para a Copa do Mundo. Ele é Quem fantástico, da RBS cara. vai para a Copa do Mundo. Eu não puxo o saco de chefe. Potter Beijo, arrumou Thiago. um jeito jornalístico de puxar o saco do Mineiro. Não, Nosso eu- Cara, querido eu acho Mineiro. Que, eu acho que o Thiago quer que vá para o Catar quem foca no jornalismo. Né? Então já tô falando. Ó, Mas ele falou muito em entretenimento também, Potter. Acho que daqui a pouco, sabe como é que é. Deixa eu... Mas aproveitar aqui o se for Bagé. 12... Nós estamos se na for- Série D, Bagé. Nós Ó, estamos na Série D. o Pedro tá garantido, o Maurício tá garantido, o Zé Alberto Andrade tá garantido. Isso é o que eu posso dizer. Alice Bastos Gabardo, Neves tá? tá garantida. É. Gabardo, Gabardo também grandes possibilidades, quase garantido. Só aí já temos 5 nomes. Quem é que é dúvida? Vamos ver as dúvidas cinegrafista agora. na TV. O Diogo e o Léo são dúvidas, né? Guerrinha? O Guerrinha me pediram para não falar ainda. Aí eu respeito. Acordo é acordo. Me pediram segredo disso. tá? Meu Deus, onde foi E os parar o azarões? caráter desse O homem? Bagé azarões, Bagé. O Bagé Ah, é assim, ó. chegou ontem e tá fazendo a lista do Mineiro. Avisa pro Guerrinha Ah, mas que se eu ele tenho for, boa relação com o homem. viu? Né? Ó, Avisa pro informação, Guerrinha que né? se ele for... Informação. Olha aqui, ó. Guerrinha, vou te avisar, Guerrinha, se tu for... Eu só tenho uma maneira de ir, Pedro. Só tem uma maneira de ir. Tem que saber se tem Panvel lá. Ah, vão levar. Vão levar. Eu me sinto lá. tipo. Não, e dá pra jogar o na Davi Luiz, KTO de Pedro. lá, viu? Eu me sinto como o Davi Luiz. Jogar, Já fui nós pra vamos Copa, jogar. mas acho que essa Copa aí já era. Essa Copa aí já. Eu acho que Potter, eu e tu, acho que nessa Tem aí o não- Hulk. é. Tem o Hulk, Bagé. Aí teria O que entrar Alex- 10 Pix. Aí sim. Aí vai O todo Alex é o mundo. seguinte, o Alex é o cara que quando vem pro sala de redação, ele guarda o caráter numa gaveta. O problema é que ele não lembra qual gaveta. Mas sério, de 12 a 15. Nem se cabe o caráter. Hoje tá indo 12. Hoje tá indo 12. Ô, Bagé, se não subiu o dólar, né? Não, é que tem Subiu o produtor, dólar. tem cinegrafista, então tem mais pessoas envolvidas, técnicos de externo. Isso. Quando sair a gente vai saber. Quando sair a gente vai saber, não tem problema. Deixa eu aproveitar aqui a onda do Cara, Guerrinha. tô achando que vão te cortar. Cara, mas... Hoje o Léo estaria fora. Aí, é uma aí piada, o preço, Léo. Hoje tu tá eles vão fora. pagar depois, entendeu? Tem que vir mais um Pix. O público vai marchar em Se direção não a- entrar o a Pix lá. Ipiranga Mas com a Guerra da parece, Ucrânia. Vai ter parece, manifestação, vai ter eu vou tudo, mas aí eles vão ter que comprar esse barulho. Eu vou tranquilizar vocês numa coisa. Eu já tô montando uma manifestação aí. Parece, Bagé, que os que não vão recebem a diária igual. Mas foi o que eu disse pro Thiago. Não Entendeu? precisa gastar com passagem e estadia. Me dá só a diária. Só a diária. Só a diária. Pode ser até em dólar, não precisa ser em real, nada, pode ser em... Ontem, O Guerrinha, Pedro vai comprar ontem outro sítio, só. Ontem aproveitei a folga e dei um pulo ali no embarcadeiro que eu não conhecia. Tava Tá lindo ali, né? lá. Tá demais. Tá ali. lindo. Como enfim, isso é... Porto Alegre, a gente foi a Belém fazer aquele Porto jogo em Alegre é demais, 2002 e Belém já tinha lá as docas, como eles chamam, e a gente ainda não conseguiu ter. Embarcadeiro Mas tá muito o embarcadeiro é uma Lá pequena é ver o amostra. peso, né? Não, mas é do lado do ver-o-peso, né? As docas, elas são um segmento do ver-o-peso, que é exatamente como o nosso porto aqui, só que lá foi revitalizado, tu pode ficar ali jantando de frente pro Rio Amazonas, ou tu pode ficar lá dentro, onde é tudo climatizado, Belém é muito quente. O lugar é espetacular, eu fui até com o Fernando Gomes, o fotógrafo, a gente foi fazer aquele jogo Inter e Paysandu. E ontem eu dei um pulo lá, Pedro, eu queria mandar um abraço para um cara que é nosso ouvinte, o Giovanni. A minha filha deixou cair um pingente ali lá de fora da grade, bem na beira do rio, eles não deixam tu pular para pegar. E o Giovanni veio, improvisou uma varinha, pescou o negócio, entregou para minha filha, se arrastou no chão, então assim, sensibilidade Achei que ele do tinha Giovanni. pulado ali. Não pode. E a segurança e a segurança é muito forte ali, e tem que ser. E o Giovanni é nosso ouvinte, e eu queria agradecer ele pelo o esforço dele e por ter sido o super-herói da minha filha. Então, Giovanni, fica um abração aí, parabéns pelo teu trabalho, mestre. Mas o embarcadeiro é uma relação da cidade turística extremamente importante. É uma coisa maravilhosa. O lindo. Gordo Eugênio, que é gremista e gosta de Cornetião Internacional,
montou tudo aquilo lá e cada vez chegam mais empresas, mais restaurantes. Outro dia eu estive lá no Mamma Mia, um troço espetacular que Pedro, ele fez lá. E aí tem ontem- um bar, tem o que tu quiser Ontem lá. tava um dia lindo pra também, isso. Pedro, eu visitei lá também. Ontem Tá inaugurando na Zona Sul agora. Sabe o que eu fiz, Léo? E sabe, Pedro, deixa eu contar rapidamente. Sábado era aniversário de 15 anos da Manu, né? que espetáculo, E a gente foi jantar com ela, né? E eu cheguei num restaurante, vocês não vão acreditar, olha só, rapaz. Eu nem vou dizer aonde, não, claro que eu não vou dizer o restaurante. Mérito do restaurante, vamos deixar claro. Aí quando eu cheguei, me apresentei e tal, né? Olha, mesa para 5 pessoas, muito bem. Tem 31 no aguardo. Isso era 9 horas da noite. Quantos tem? Eu perguntei para a menina. 31 no aguardo. Eu digo, não, obrigado. Senão eu só vou jantar quinta-feira, né? Só que O aniversário da menina é hoje. embora, né? Vou embora. Mas que olha, então tá voltando a toda né, o espaço dos restaurantes. Maravilhoso isso. Garrinha, eu Tinha pedido optei... pra ele cantar lá. Eu Canta, menino. optei em passear pela cidade, botei ali no som do carro as melhores de Pedro Ernesto e fui passear pela cidade. Quantas Mas tô eram as falando melhores que de o cara Pedro já tá Ernesto? numa gaveta que ele esqueceu qual é a gaveta. Tô falando. Não, eu botei Bagé. só a parte do show em estrangeiro, que ele canta ali em espanhol, italiano, português básico, né? E em inglês. Eu passei pelo muro, Bagé, tinha um congestionamento pra entrar e eu fiquei admirando Cara, aquela sim. rica cara. É um no mirante, muro, né? É um mirante. Não, aí eu botei, aí eu tive que botar, né? No Spotify e escutar no carro enquanto. Meu Deus devagarinho. do céu. Cara, foram O 40 Maurício não minutos assim, de prazer. acredita a devoção que Não, nós eu temos. acredito, ele tá gravando eu nude. sou o fiador desse sonho aí. Ele tá gravando nude, não dá tempo de pensar. Cara, o Pedro me levou pra fazer show no Teatro São Pedro, então gratidão pelo Pedro Tá eterno. muito né? bonito o teu mural, Pedro, ali. Tá muito bonito mesmo. Pedro, tu vai gravar uma música em árabe pra Copa? Teu show? Eu falei pra ele, Uma coisa diferente, Pedro, Cada tu pode pergunta fazer isso. também, o público exige Mas, isso. mas olha a minha ideia, Pedro. Um idioma pra cada Copa. Grava tu em árabe. Eu não sei cantar, Pedro. Tu é que Mas é o você artista. fala árabe, Pedro. Eu também não sabia, eu aprendi com o tempo. Mas tu Não, tem não talento, faz não assim que tu isso aí sempre te é o virou Codão, muito nasceu bem. com- Isso aí é tudo, isso é conversa de leproso. Faz uns 15 anos atrás ele cantava bem na redação. Em Paris Cantava os bem. caras pensam que ele é nativo. Conversa lá tranquilamente, não vem com essa conversa. Deixa eu chamar o Cara intervalo do mundo. comercial, vocês estão me sacaneando muito. E vamos falar em futebol. E eu quero falar em grama sintética, porque ontem eu vi o jogo. Tá lá, Não, peraí, escuta antes. Eu vi o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza num chiqueiro. E aí fui ver o jogo do Mineirão, do Atlético contra o Flamengo, é isso, né? Sim. Atlético e não, São Paulo. ontem Atlético São Paulo. Atlético 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 São Paulo. Também num chiqueiro. E tem Maracanã vai fechar, Pedro. cronistas Pior de- velhos que nós temos aqui, cronistas 20 velhos jogos desse numa programa, semana que num não estádio. admitem a grama sintética. Pedro, tá? o pior- Vocês são ultrapassados, vocês tinham que pior- largar e fazer outra coisa. Tu disse que era depois do pior- intervalo, Pedro. O pior, apoio, de Pedro. o pior de tudo, Pedro, e eu já vou deixar essa palhinha para a volta do intervalo, é que em Fortaleza as pessoas estão declinando de irem ao estádio por causa da violência. Entendeu? Isso tem que acabar de uma vez por todas. Eu não sei o que tem que fazer, se tem que mudar a lei, se tem que botar em cana, deixar o resto da vida, mas não pode acontecer isso, as pessoas estarem com medo de levar os seus filhos ao estádio. E ontem foi pior, né? Porque faltou luz aos 44 minutos e aí quebrou as o pau. pessoas saíram no bairro sem luz. E aí, bom, aí Não, disse que foi um pavor. Voltamos Não, logo depois do intervalo comercial. Então, 2h20. Eu gostaria que aqueles que defendem o gramado não sintético se manifestassem depois de ver aquelas barbaridades eu dos vou melhores começar. clubes brasileiros. Eu vou começar porque no Maracanã eu não negocio. O Maracanã tem sol para pegar. O Maracanã, o problema é um uso demasiado porque joga-se quarta, quinta, sábado, domingo, bota a Flamengo grama e Fluminense. sintética, Três pode times jogar jogando, 12 horas por dia. Não, a questão é a quantidade. Eu quero dizer onde é que eu capitulei já e você nem percebeu que estava fazendo outra coisa na vida. Na Arena do Grêmio eu capitulei, Pedro. Na Arena obrigado, do Grêmio, Maurício. se você me prometer o gramado do Allianz Parque, eu assino agora. Agora, o Mineirão, com o sol que pega, e o Maracanã, com o sol que pega, a questão é mau Castelão? uso do gramado. O Castelão, da mesma forma, pega sol o campo inteiro. Lá é mal. O André Silva tinha alertado isso quando foi fazer um jogo recente do Inter com o Fortaleza, ou com o Ceará. Com o Ceará. Ele disse que o estádio está mal cuidado, que o gramado está mal cuidado, a administração é estadual e a administração estadual largou o estádio.
Agora, no Grêmio, por uma questão de que não se conseguiu de maneira alguma, por todas as tentativas, na falta de sol, não há um investimento que a Arena devia se fazer e não faz. Então, bota o gramado do Palmeiras na Arena do Grêmio e eu parei de discutir a Arena do Grêmio. Se no Maracanã jogar sábado, domingo e segunda, como já aconteceu esse ano, sábado, não tem 3 negócio. dias, bom, e não tem Agora, nenhum na gramado. Arena, bota sintético, Eu não sei se o sintético não estraga. Eu não sei se o O sintético estádio não que mais estraga. faz Ele shows desgasta. no Brasil, o estádio que mais faz shows no Brasil, que é pior do que jogar futebol, tá? Que é botar uma multidão ali, botar Pedro, tábua, do jeito não que sei tu o que fala, mais. se tiver uma guerra no gramado sintético, não acontece nada com o sintético. Não, Ele também deixa eu falar, debilita. rapaz. Deixa eu falar do Sim, estádio, senhor. vou repetir. Desculpa, mestre. No estádio que Sim, senhor. se faz mais shows no Brasil, a grama é sempre perfeita. Ô, Aliás, Pergunta pros jogadores, olha Pedro. só, Quando tu encontrar jogador por aí, pergunta pra eles o que eles outro preferem. jogo. eu não sei Mas ninguém reclama pergunta do pro gramado do jogador o que ele Palmeiras. prefere, um gramado ruim, Só pensa no um negócio, gramado ruim com empresário. grama natural ou um gramado perfeito? Ele quer um gramado bom com grama natural. Mas Mas é não que dá. a grama Com 4 jogos, sintética, semana não dá. a Aí tem grama que fazer sintética do Palmeiras, ela é de um padrão, assim como a do Atlético Paranaense. É, Mas não ela adianta muda- botar um ela carpete, muda né, o Léo? jogo, Mas ela quando o muda Pedro jogo. fala, ele fala pra botar o melhor do mundo. Mas assim, né, Pedro? é que Claro. se tu tiver... Não, se não, tiver- isso é que nem no show, pode ser que os caras dizem, tu só canta música boa assim, queria que eu cantasse Não, ruim. o Pedro Mas é defende que- o do Zequinha. Eles ali, o dizem gramado isso, sintético Pedro? do Zequinha. Diz que eu só que tenho se- músico bom sim, queria que eu pegasse músico ruim. Mas tá? é que se tu Agora os caras acham que eu tiver- quero gramado sintético ruim, eu quero bom, rapaz, mas Defende o sintético. Zequinha. O Diogo tem razão na questão do Maracanã e do próprio Castelão, quando se joga 2 vezes por semana, às vezes 3. Aí não tem Bota gramado que sintético. resista. Mas assim, se tu fizer um escalonamento aí, tem toda aquela questão de calendário. Agora, na Arena, Maurício, eu discordo de ti, porque, pô, se nós pegarmos os estádios da Inglaterra, eles passam boa parte do ano eu sem concordo luz com você. solar. Eu tô tu tem- capitulando vai morar aqui na porque os Inglaterra. caras não Mas investem, tu ô Léo. tem- Eles não investem. Não, É mas isso, eu decepcionado larguei. contigo, Mas a Maurício. arena não abre as Entregou. rampas Mas, e Maurício- os portões, vai gastar em gramado. Pô, É mas aí isso, eu se tu larguei quer- por se tu causa da quer Arena. gerir- Não se tu abre quer gerir portão um pra guardar estádio- dinheiro. Não, mas tu quer gerir um estádio, tem que cuidar da grama, porque Maurício é um futebol homem básico mais é o gramado, é inteligente o que piso. vocês. Não, mas é que Maurício a Arena, fraquejou. desde a inauguração lá no foi dia 8 de dezembro de 2012. Desde a, Era um Shark, né? desde a inauguração, ela foi inaugurada de forma assodada, todo mundo lembra por quê? Porque a Arena foi construída na gestão do presidente Paulo Odoni. O presidente Paulo Odoni perdeu a eleição, que ainda tinha como concorrente Fábio Koff, que ganhou, e mais o Dr. Homero Bellini Júnior, e automaticamente o presidente Paulo Odoni se sentiu no direito de inaugurar a Arena dentro ainda da sua gestão. Todo mundo sabe que foi por causa disso. A grande maioria de nós todos aqui do sala estávamos, se não a maioria, ou pelo menos todos, estavam presentes na inauguração. A grama já soltava dali para frente. A Arena, na verdade, ela já começou com um processo de gramado que nunca teve o tempo suficiente para ele começar numa boa. E aí só foi tendo problema. A Já única se colocou possibilidade iluminação do artificial, tudo mais, não adiantou. A Mas não única em quantidade possibilidade do suficiente, gramado da arena do Grêmio, pela posição solar e a proteção daquele teto do estádio, ser igual ao do Chelsea, é gastar o que o Chelsea gasta no gramado. Ou Como Real a arena Madrid, do o Grêmio Bernabéu. economiza dinheiro em jogo, fechando rampa e portão, por economia de dinheiro, isso nunca terá. Mas Dito aí isso, já está- que nunca terá, está certo, Pedro Ernesto, de uma maneira completamente... Obrigado, Pedro, Potter. eu só tô analisando fatos, Pedro, não tô nem torcendo por ti. Tu tá certo, tem que fazer o que faz o Palmeiras. Na Arena do Claro. Grêmio eu capitulei por causa disso, Potter. É porque É isso quem aí. deveria investir no gramado não investe e não investirá. Está decidido. Os caras não vão Lá no investir. Castelão, quem deveria Não, também não, investe, Castelão. no Não, Mineirão não, não. também Aí não. você quer demais, Pedro. Aí você quer transformar tudo em sala de jantar. Aí não tem negócio. Eu tô negociando É que é com você, Arena muito do Grêmio, raro. você quer tudo. Mas, Maurício, vamos aí que tá, premiar a Maurício. incompetência, É o que então. Isso acontece aí. aqui no futebol brasileiro, não acontece em outras praças. São poucos os estádios públicos em outras praças. Isso é uma tradição brasileira. Não tem isso na Inglaterra. Tem o Wembley, que recebe um jogo por mês. E cada time tem o seu jogo. Só um joguinho. E lá tem menos competições. Eles não têm estaduais. Então tem que adaptar a realidade. O Castelão recebe Ceará e Fortaleza. Obrigado, Daqui a pouquinho Potter. até outro time joga lá. O Maracanã recebe o Fluminense, o Flamengo e agora o Vasco. O Maracanã vai fechar agora para cuidar do gramado. Vai fechar, o Vasco vai jogar o Flamengo vai jogar em Volta Redonda, ou sei lá onde. Mas como é que é? Eles Então, vão envelopar então a Volta no Redonda. Brasil Mas- tem que acontecer isso que o Palmeiras fez. Mas, Potter, eu concordo em parte da maneira que o Palmeiras... O próprio São José, que é um outro tipo de grama artificial, não com a mesma qualidade, eu sei que eles não gostam de ouvir isso, mas é a realidade, só que facilita, porque tem meninos ali que treinam 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 4 da tarde joga e tá tudo certo. Três categorias Só que onde é do que eu quero chegar?
quando nós todos nos criamos apaixonados por futebol, Beira-Rio e o Antigo Olímpico, a gente chegava lá e tinha preliminar. Hoje tu vai fazer uma matéria, quem é da TV vai fazer uma passagem, não pode pisar na grama. E a grama mesmo assim tá sempre com problema. Mas um cuidado do caramba. Mas a grama sintética ela tem diferença uma da outra, né? Porque tem. Essa grama sintética, por exemplo, do Passo da Areia, ela é deficiente. É muito ruim. A do Allianz Parque, não. É. Não, a tecnologia, Guerra, a tecnologia, o papo nosso de 10 anos, quando foi inaugurada a Arena, em 10 anos aconteceu muito com a tecnologia de grama sintética. Não tem jogador do Palmeiras reclamando. Não tem jogador do Atlético Paranaense reclamando. Mas eles não vão reclamar Agora, eles têm gramados de alta qualidade. Os times de fora demoram um pouquinho para se adaptar, como também acontece muito de adaptação a gramados naturais. Tem uns que são um pouquinho mais fofos, outros não. Tem um tempo e quem joga mais tempo nele, claro que se joga. Agora, no Brasil, nesses estados aí que tem muito jogo por semana, já era. Não, mas tem uma tendência, Potter. Só na Arena do Grêmio a gente fecha esse acordo e não conversa mais sobre isso. Tem uma tendência, na Copa do Mundo a gente já teve gramados assim mistos. Gramados híbridos, isso. Acho que todos são, né? Não, mas todos a Arena da Baixada e o Allianz Parque. O que eu acho que também tem que se perseguir é a qualidade do gramado natural. Sabe? Claro, se tu conseguir reproduzir isso, o Beira-Rio tem o Inter, só o Inter jogando, as meninas jogam de vez em quando ali, né? E o Beira-Rio tem uma colocação diferente, com o seu teto agora ali também é diferente, respira mais o gramado, por isso que a grama é melhor. Agora a Arena nunca teve 100%. Hoje tu tem mecanismos. Eu vou pedir para vocês abrir o livro isso. onde diz fotossíntese, tá? E aí vocês vão entender que não pegando sol, o que mais entende aqui é ele. Abriu o livrinho aí, já vai resolver. É o único que planta aqui. É o único que entende, rapaz. Mas assim, os orgânicos se mete são... comigo, Potter. Skin in the game. É isso aí, Pedro. Comigo. Os orgânicos lá são sintéticos na tua horta lá, então. Não, mas são sintéticos. Não. Sintético é a tua vida. Sintéticos, Zenardinho. Não, mas só um pouquinho. Sintético é bom ou é ruim? Isso é um elogio? Não, para um pouquinho. Não, para um pouquinho. Ninguém tá pedindo, ninguém tá pedindo pra comer a grama do Parque Antártica. Ninguém tá pra jogar bola, Diogo. É pra jogar, não é pra comer. O Zé Alberto, que é criador de boi, Potter, ele chega a dizer o seguinte: não, mas meu boi não pode pastar ali, vai pastar em São Chico de Paula. Claro, óbvio. Eu não vejo boi pastando na Arena da Baixada. Futebol é gramado natural. Desde sempre. O Pedro, tu é ultrapassado. O Pedro tá todo moderninho. Se a gente morasse na Finlândia... Eu sou um cara moderno pra caramba. Eu só negociei a Arena do Grêmio. Eu sou o cara mais moderno. O segundo mais moderno é o Potter, que está me entendendo, e o terceiro é o Maurício, que já se entregou na Arena. O resto veio depois. Que fez o movimento mais bonito, que é o de mudar de opinião. A gente viu rara hoje, a gente viu a Islândia fazer uma baita campanha. Isso que não mudam nunca, né? Também tem. A gente Guerrinha, tu nunca transou no gramado, Guerrinha? Alemão! Pedro, eu não me lembro da última vez do lençol. Mas bom. O alemão agora tá na atualidade. O alemão não vem mais pra cá, que ele não, o alemão ele tá sempre fardado pra... É aquele jogador que tá no banco fardado não tava no Macedo? Aí o Macedo saiu de férias, agora a Andressa saiu de férias. É você contra quem hoje aí, Kelly? É eu contra o Paulo Germano hoje. Eu vim de verde em homenagem à grama, achei que eu tava arrasando. O alemão é o Tassiano. Sintética. Kelly, não dá pra dar férias pro Leonardo Oliveira pra ele não me incomodar? E eu queria falar uma coisa, Pedro, tô fechando, hein? A partir de... Desde o início do Sala de hoje, as câmeras já estão posicionadas aqui, então quem está no estúdio tem uma qualidade digital, tal como a jornada digital. Isso. Então o Alex Bagé pode ser visto em qualidade digital na transmissão do Sala. Não é o caso do Maurício, não é o caso do Pedro. No digital ficou mas bonito, o Diogo também com essa... Tá vestido com traje antirracista e tal. E tá também sendo visto com qualidade digital a partir de hoje. Eu não sei se tu concorda, eu tenho falado sobre a lista do Mineiro, né? Que é a lista da Copa do Mundo. Todos atentos, né? Do Thiago Cirqueira, né? E, inclusive hoje confirmei a presença do Gabardo. É uma lista que me interessa. Já tá com a diária garantida. Mas, ô Pedro, e aí até pela minha proximidade lá com o Thiago Cirqueira, eu dou algumas ideias pra ele e tem outra que ele tá analisando. Próximo isso é importante, vamos ver. Talento, isso é talento. É o segundo que usa essa frase recém chegou. Vocês são de um tempo que o cara tinha que estar numa empresa 10 anos pra ser visto. Não, 20. Agora é diferente. 22. Quem me contratou foi o Thiago Cirqueira, então eu sou muito próximo dele. Tá certo. Só que tem um detalhe. Pedro, a minha ideia é a seguinte, dependendo do cidadão, do colega, quando ele sair de férias, eu dei a ideia pro Thiago, cada um de nós doar um dia a mais pro cara.
E ele está em análise. Eu não sei se vocês vão topar isso. Dependendo de quem tirar, a gente doa um dia a mais. Ô, Bagé, e o cara fica mais O tempo. cara fica mais um dia. Bagé, Sou a sobre favor. dar ideia, uma vez eu ouvi de um cara mais velho falando assim pra mim assim, ó, não dá ideia. Porque se for boa, eles vão dizer que é deles. Se for ruim, eles vão te botar na rua. Então não dá ideia. Não dá ideia. Então, dependendo de quem tirar, a gente doa cada um dia de férias a mais. Mas, Pedro, para anunciar o que vem aí, né, no Gaúcha Mais, todos nós estamos de manga curta. Hoje, Porto Alegre tem agora 29 graus. Mas, 29 graus. Me dá o contrato agora. Vai logo. baixar, né? Exatamente, Vai Bagé. chover. Esse é um dos assuntos. Aqui vem uma super frente fria. Vai chover? Inclusive, vem chuva forte, ventania. Hoje à vai noite na hora do despencar. Aquela Inter, que o Kelly. Maurício Como é que tá a bota o coisa? O chapéu Cléo na disse orelha. no Gaúcha Vou botar Atualidade amanhã. que tem possibilidade de chuva ali por volta de 8, 9 da hora do noite, jogo. né? A hora do jogo. O sim. Maurício gravou história hoje de peito nu. Tu viu Amanhã o já nude não do dá. Maurício? Não precisava. Sabe que ele- 2h32, 2h32. O Maurício apareceu de peito nu e eu tive um certo frisson. O Maurício, assim, ao contrário, naturalmente. o Maurício, ao contrário, Botei uma fotinho dele do lado da minha cama. O som é muito antigo. o Maurício, ao toma atitude, contrário, o Maurício, ao contrário da grama artificial, ele precisa da troca com o sol. Vou mostrar aqui na câmera. Mostra ali, ó. Olha ali. Na que câmera digital que eu falei a partir de hoje. Alex Bagé em câmera digital. Olha, Maurício, eu já a coloquei essa bandidagem foto tá como teu solta. contato, viu? Você anotou uma Termina atitude, aqui. Kelly? A bandidagem. Do Pedro, nudes. chega, Pedro. Ele quis mostrar Maurício que o Saraiva peito não tá termina aqui o Sala de depilado, Redação. Não, a que última vez vocês estavam falando também, eu não sei o que era, o pelado, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Aí o Noveleto mandou mensagem: olha, tu te cuida com essa rapaziada. Eu falei, isso aí, eu tô com essa gente aí do Sala. É um Isso risco a o quê? troca da guarda. Amanhã, aqui. amanhã vai A estar frio, bagaceira né, foi Kelly? embora. Paulo Germano, prefeito virtual, o que vem aí? Vem aí, Pedro Ernesto Denardinho Gaúcha. Tchau, fui! 2h30.